Irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45, eu estarei lendo do verso 1 até o verso de número 15. Eu peço que você, após a leitura, por favor, continue com a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos a exposição nessa noite, olhando para o próprio texto da Sagrada Escritura. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreçais, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai, meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Meus irmãos, quando nós estamos lendo a nossa Bíblia Sagrada, a palavra que cremos ser inerrante e, portanto, tem autoridade em nossas vidas, o crente que deseja se aproximar mais de Deus, que deseja ouvir a voz de Deus com clareza, nós abrimos a nossa Bíblia e cada um de nós tem aquele momento durante o dia onde você consegue mais se concentrar, um momento às vezes quando você está só, de modo que quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, nós nos deparamos com alguns assuntos que, a princípio, não é tão difícil assim de entender. Alguns assuntos são fáceis, bem claros aos nossos olhos. No entanto, existem algumas doutrinas, alguns assuntos na Bíblia Sagrada que não é tão fácil assim de se entender a princípio. E dentre os assuntos que se torna um pouco difícil para a mente humana compreender, mesmo a mente daqueles que foram regenerados, é exatamente o contexto da soberania divina e da responsabilidade humana. Por um lado, Deus ele é soberano, mas por outro lado, ele criou os homens responsáveis pelos seus atos. Deus ele é soberano, portanto, já que ele é soberano, ele governa, controla e dirige todas as coisas, o universo, a criação, os homens, os anjos. Em relação ao controle de Deus soberano na vida dos homens, nós vamos perceber com muita evidência isso. Por exemplo, Provérbios 21,
verso 1 diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Percebam que, se o coração do rei, que é a figura que representa a autonomia e autoridade, está nas mãos de Deus, e Deus ele vai inclinar, vai dirigir, vai governar esse coração para onde Ele quer, imagine o coração daqueles que não exercem essa autoridade como de rei. O que dizer ainda do Salmo 139, o verso 16, quando o salmista Davi ele se espanta diante do conhecimento e soberania de Deus, ao dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Percebam que Deus, Ele já determinou o primeiro dia do nosso nascimento e o último dia de vida. Tudo está escrito e determinado por Deus. Isso fala da sua soberania. O pastor já falecido, R.C. Sproul, ele diz algo muito interessante sobre a soberania divina. Ele diz assim: se existe uma única molécula que vaga sozinha no universo, sem estar debaixo do controle de Deus, Deus não é soberano. Em outras palavras, já que nenhuma molécula está se movendo no universo independente de Deus, isso prova que de fato Deus é soberano. Por outro lado, a Escritura Sagrada também nos apresenta o homem como sendo responsável pelos seus atos. O homem é responsável por todas as suas ações. O homem, quando toma decisões, durante a sua vida, ele vai tomar muitas decisões. Algumas serão favoráveis a ele e outras não. E diante disso, nós vamos perceber que, de uma forma geral, quando o homem toma decisões erradas, ele vai colher frutos que vai trazer dano para a sua vida. E se ele vai tomar boas decisões, naturalmente ele vai trazer uma boa colheita para a sua vida. É dessa forma que a Bíblia Sagrada vai apresentar tanto essa doutrina da soberania divina quanto da responsabilidade humana. Deuteronômio capítulo 30, um outro exemplo, no verso 19, Deus ele diz no texto sagrado o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, para que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja que aqui, Deus ele já quer que o homem tome suas decisões, mas nós sabemos que por mais que o homem tome suas decisões, ele vai colher aquilo que ele escolheu, de forma positiva ou de forma negativa. Portanto, são dois temas que não são tão fáceis de compreendermos de uma única forma. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Deus ele é soberano, determinou todas as coisas, e tudo que Deus determinou acontecerá no tempo certo, na hora certa, mas isso não exclui o homem de ser uma marionete, de forma alguma. O homem é responsável por todos os seus atos. E é exatamente essas duas doutrinas em harmonia que nós vamos encontrar nesse texto que nós acabamos de ler, onde José se encontra com seus irmãos. Está presente aqui a soberania divina e a responsabilidade humana. Em relação a esse encontro de José com os seus irmãos, os patriarcas, filhos de Jacó, é evidente nesse encontro como fica a flor da pele as emoções. Quando nós estamos lendo essa narrativa, nós vamos encontrar a surpresa, o medo, o choro, as lágrimas, o perdão, reconciliação, tudo isso presente nessa passagem aqui. De forma didática, para compreendermos essa passagem, podemos entender da seguinte forma. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver José, ele se revelando para seus irmãos. Do verso 4 ao verso 8, José, ele reconhece a soberania divina e a responsabilidade humana. Nos versos 9 a 13, José, ele manda que seus irmãos anunciem a Jacó, seu pai, a sua glória, e pede que eles venham trazer Jacó para junto de si. E no verso 14 e 15, José perdoa seus irmãos. A história de José é uma história que ela é familiar, até mesmo para as crianças que vêm para a escola dominical, aquelas que têm culto doméstico na sua casa. E desde cedo a gente, na igreja, vamos aprendendo a respeito da história deste homem de Deus.
E José é um personagem que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis e os demais livros do Pentateuco, é um dos personagens que Moisés mais vai demorar para escrever a respeito da história de José. Perceba que Moisés ele vai começar falando sobre a vida de José no capítulo 37 e só vai terminar no último capítulo, que é o capítulo 50 do livro de Gênesis. Mas logo no capítulo 37, ele vai dizer o seguinte, que José, aos 17 anos, ele sonhava, e Jacó passou a compreender os seus sonhos, e se questionava, será que porventura, um dia, José, você vai ser alguém que nós iremos se prostrar diante de ti? E Jacó guardava aquilo no seu coração. Mas os seus irmãos tinham inveja de José. Mas a inveja era tão grande, mas tão grande, que em um determinado dia eles planejaram até mesmo a sua morte. Foi no dia que José foi levar a comida para seus irmãos e trazer notícias para Jacó, que eles eram pastores de ovelhas, e ao se aproximar dos seus irmãos, eles planejaram executá-lo. Mas naquela discussão de mata, não mata, o que fazer, eles colocam José dentro de uma cisterna vazia, um buraco, literalmente colocaram José num buraco. E eles planejam, mata, não mata, Rubens intercede por ele, e eles resolvem não matar, mas resolvem vendê-lo. Então vendem José para uma caravana de ismaelitas que estavam passando por ali, a caminho do Egito. Vendem José por 20 ciclos de prata, preço de um escravo. Mas pela providência de Deus, José chega até o Egito, e lá no Egito ele é vendido para Potifar. E lá os irmãos conhecem o que aconteceu, a mulher de Potifar coloca os olhos em José, tenta cobiçar José, em um determinado dia ela segura José, quer se deitar com José, José foge, mas deixa a capa com ela. Então ela, para dar uma de inocente, disse que foi o contrário, foi que José quis abusá-la. Potifar, obviamente, acreditou na sua esposa, coloca José no cárcere, e tudo aquilo fazia parte do plano de Deus na vida de José, e também, como veremos, para a nação de Israel. Um determinado dia chega ali o copeiro Mó, o padeiro Mó, ambos têm um sonho, conta para José, José dá a interpretação, um é morto e o outro é salvo. E José diz assim, olha, quando você tiver liberdade, lembra-te de mim. O tempo passa, Faraó tem um sonho esquisito, ele não compreende exatamente aquilo que está acontecendo, ele sonha com 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas, e também sonha com 7 espigas magras, comendo 7 espigas gordas. Ele fica sem compreender. Então aquele que foi absorvido diz, olha, eu me lembro que quando estava preso, um hebreu, ele interpretou o sonho, quem sabe ele pode interpretar o sonho para ti, senhor Faraó. Então Faraó manda chamar José, conta o sonho, e José dá a interpretação. E diz para Faraó, olha, Faraó, será 7 anos de grande fartura que o Egito vai ter. E também, após esses 7 anos de fartura, haverá 7 anos de grande escassez, de muita fome. E diante daquela interpretação maravilhosa, Faraó ele só chega à única conclusão, bem, quem eu poderia colocar para administrar esses 7 anos de fartura e esses 7 anos de escassez, a não ser você? E então coloca José para ser esse administrador. E Deus, pela sua infinita misericórdia, vai dando sabedoria a José, e José ele vai administrando todo aquele momento de prosperidade. Eles vão, através da sua direção, vão colocando em grandes celeiros os grãos que haviam colhido naqueles 7 anos de fartura, mas agora veio a fome. E a fome não estava apenas no Egito, mas em todas as cidades que estavam na sua circunvizinhança, inclusive Canaã. E a fome chegou na casa de Jacó. E Jacó diz, bem, se nós não formos comprar cereais no Egito, nós vamos morrer. Então pede para que seus filhos, os patriarcas, levem dinheiro e cheguem até o Egito para comprar grãos. E foi exatamente nesse ponto que os irmãos de José estão diante dele. Percebam que José foi vendido quando tinha 17 anos de idade. Agora José está com 39 anos. Havia se passado 22 anos. Ao certo, nós não sabemos o que estava se passando no coração dos irmãos de José, mas no coração de José a lembrança era perfeita. Ele sabia exatamente do que havia acontecido com ele quando ele era ainda um adolescente, com 17 anos de vida. E eles estão agora diante daquele governador,
se aproxima daquele governador e pede para comprar, obviamente, grãos e voltar para Canaã e abastecer a sua casa e os seus filhos e animais comerem. E foi exatamente nesse ponto que José se revela para seus irmãos. Irmãos e irmãs, uma coisa é certa: ninguém consegue esconder seus pecados por toda a vida. Alguém pode esconder seus pecados por um tempo, por um mês, por um ano, como no caso aqui por 22 anos, mas ninguém pode esconder os seus pecados por toda a sua vida. Um dia os pecados serão revelados. E é isso que Provérbios 28:13 diz, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ninguém vai prosperar espiritualmente aos olhos do Senhor, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, aqueles que estão encobrindo as suas transgressões. Talvez alguém que está presente aqui, eu não sei, tem encoberto os seus pecados, quem sabe do seu pai, quem sabe da sua mãe, quem sabe do conselho da igreja, tentando maquiar a situação, demonstrando algo que não é, mas que Deus tudo vê. Portanto, saiba que ninguém consegue esconder seus pecados por toda a vida. Vai chegar um momento que eles serão revelados. E o que fazer? Provérbios 28:18 diz que o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Imagine aquela cena. José, o governador do Egito, agora diante dos seus irmãos. Aqueles patriarcas, os irmãos de José, estão ali presentes diante dele, não reconhece que ele é José, porque ele está com aquelas roupas, com um traje egípcio. Ele fala egípcio com eles, eles não percebem que ele era José. Mas José está conhecendo exatamente quem são os seus irmãos. Ali ele vê Rúben, vê Judá, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Azé, Isacar e Zebulon. Estão todos eles diante dos seus olhos. José se segura para não chorar. Algum momento ele sai, chora escondido, porque José ele era um homem muito emotivo. Ele não conseguia esconder as suas emoções. Em um determinado momento ele diz: eu sou José. Eles ficam com um nó na garganta, eles não sabem o que fazer, eles não conseguem reagir. Ficam olhando um para a cara do outro, sem saber o que havia acontecido. E eu penso que se eu estivesse na condição de um daqueles, eu iria pensar: bem, agora eu estou frito. José vai mandar me matar. É o homem, é o segundo homem mais importante no Egito, ele é o braço direito de Faraó. Estamos fritos, nós vamos morrer. Ele, por certo, vai pagar com a mesma moeda. Ele vai fazer justiça com cada um de nós. E percebam, meus irmãos, que na condição que José ele estava, como governador, ele teria autoridade plena de mandar prender, ou de mandar soltar, até mesmo de mandar matar aqueles hebreus, seus irmãos. Mas José, ele não age com justiça, ele age com graça. E é exatamente essa ação da parte de Deus que ele faz conosco, o seu povo, os seus eleitos. Por conta dos nossos pecados, da nossa culpa diante de Deus, porque nós nascemos já com essa natureza pecaminosa, nós merecemos a justiça de Deus. E nessa justiça de Deus, nós seremos lançados no inferno, porque somos pecadores. Mas o que é que Deus faz? Ele age com graça conosco. Ele não age com justiça. A justiça que Ele vai executar, ela já foi executada em Seu Filho Jesus Cristo. E por meio da justiça de Cristo, nós adquirimos a sua graça e o seu perdão. Foi algo semelhante que nós vamos perceber aqui com José. Mas um princípio muito interessante aqui, que nós aprendemos, e o princípio é: não busque se vingar com as suas próprias mãos. Por conta da nossa natureza pecaminosa, nós nutrimos em algum momento mágoa, amargura, rancor. Quando alguém faz uma injustiça conosco, nós queremos retribuir na mesma medida ou além disso. Quem nunca aqui já ouviu o ditado que fala assim: comigo é assim, bateu, levou. Eu dou uma boiada para não entrar na briga e dou duas para não sair dela. Irmãos, tem gente que leva isso tão a sério, que por conta de uma injustiça que ela sofre,
ela fica tão indignada que leva isso, em última instância, a ponto de matar outra pessoa para se vingar da injustiça que ela sofreu. Eu não sei se é o seu caso, talvez você está com o coração amargurado, porque você também foi injustiçado por alguma ação de alguém. Quem sabe alguém já te desonrou, quem sabe alguém já te traiu, uma pessoa que você amava, uma pessoa que você admirava, alguém que te humilhou e você tem nutrido essa mágoa no seu coração, e quem sabe você está pensando em se vingar. Mas se você é crente, saiba de uma coisa, que não compete você se vingar. A ação de vingança não é uma ação natural dos servos de Deus. O crente verdadeiro, meus irmãos, ele não se vinga. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, exatamente essa exortação, onde ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se vingue, não procure fazer justiça com as suas próprias mãos, porque Deus diz: pode passar para mim, porque a mim pertence a vingança. Perceba ainda que dos versos 4 a 8, José, ele reconhece a responsabilidade humana e a soberania divina. José, ele cria que os propósitos de Deus, eles não podem ser mudados, eles são imutáveis. Veja comigo, por favor, do verso 4 ao verso 8. Ele diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. A pergunta é: quem foi que enviou José para o Egito? Foram seus irmãos ou foi Deus? Deus que usou seus irmãos. Perceba que coisa interessante. O Deus soberano, que tudo aquilo que Ele determinou vai acontecer, Ele usa os homens para poder cumprir com os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com José. Era propósito de Deus que José fosse para o Egito, era propósito de Deus aqueles 7 anos de prosperidade e os 7 anos de escassez. Era propósito de Deus que José ele fosse esse sábio governador que armazenasse grãos para manter a vida dos egípcios, que era um povo pagão, e de muitos outros povos que estavam em volta do Egito, inclusive Jacó com a sua família. Tudo fazia parte dos propósitos de Deus. E Deus ele vai usar exatamente seus irmãos para levar ele a chegar até lá. Outra coisa que nós observamos aqui é que José, irmãos, ele cria nisso, ele cria na providência de Deus, ele cria naquela promessa que Deus ele havia feito ao seu bisavô Abraão, porque anos atrás Deus havia feito uma promessa a Abraão, que está registrada em Gênesis 12, verso 2, onde Deus ele diz para Abraão assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Até o momento, Israel não era uma grande nação, era uma família apenas. Mas José cria nisso, que Deus faria da descendência do seu bisavô uma grande nação. Ele tem essa consciência. É por isso que, algumas vezes, ele vai dizer: olha, para a conservação da vida foi que Deus me enviou até aqui. Ele tem consciência disso. A consciência de José na providência de Deus de ter enviado ele até ali é algo tão claro nessa narrativa que por 3 vezes ele vai dizer: Deus me enviou, Deus me enviou, Deus me enviou. Verso 5, 7 e o verso 8. Aprendemos também aqui, meus irmãos, que Deus, para cumprir com seus propósitos, Ele usa
crentes e descrentes. Ele usa gente boa e também usa gente ruim, como eram seus irmãos. Homens ímpios eram seus irmãos. Homens malignos, homens maus. Foi exatamente esses homens maus, dentro do seu próprio seio familiar, que Deus usou para fazer com que os seus propósitos que os seus propósitos se cumprissem na vida dele e na vida da nação de Israel. José ele foi alvo de um plano malicioso dos seus irmãos, criminoso e mortal. Mas é exatamente isso que Deus faz. Ele muda os planos contrários em nosso favor. Com 17 anos de idade, o plano era para matar José. Ele é vendido como escravo. José vai embora. Mas perceba que o plano que era contra José foi a seu favor. Agora ele é um governador sábio. O Egito depende do conselho e da administração daquele homem. Os outros povos em volta dependem da administração e sabedoria daquele homem, porque Deus ele mudou aquilo que era contrário, ele trouxe a favor dos seus servos. Conheço um pastor que ele conta que um determinado dia uma mulher, ela teve uma gravidez mal planejada, indesejada, e com muita tristeza, com muita raiva de saber que estava grávida, ela resolveu abortar aquela criança. E ela toma remédio, não consegue abortar, a criança nasce, e Deus havia um plano maravilhoso para essa criança. Ele cresce, não tem nenhum problema de saúde, é convertido, sente a chamada para o sagrado ministério, vai para o seminário, é ordenado como ministro do Evangelho e hoje ele é um pastor presbiteriano, lá na cidade de Palmas. Aquilo que era contrário se tornou a favor. É exatamente isso que acontece com cada um de nós. Às vezes, a primeiro momento, nós passamos por alguma frustração, por alguma decepção, e ficamos, a primeiro momento, com aquela tristeza, com aquela amargura, querendo entender o porquê daquilo ter acontecido comigo, Senhor. Não é assim que nós nos colocamos diante de Deus? Porque isso aconteceu logo comigo, Senhor. Tem tanta gente aqui que não presta para nada, mas aconteceu exatamente comigo. Aconteceu isso com você porque é propósito de Deus. Às vezes a gente não entende, irmãos e irmãs, o propósito de Deus agora no presente. Às vezes lá na frente, com o passar dos anos, nós vamos olhar para trás e vai dizer, como eu entendo agora o porquê daquilo ter acontecido comigo. Deus ele usa crentes e descrentes para cumprir com os seus propósitos. E aqui nós aprendemos de mais um outro princípio. E o princípio que nós aprendemos aqui é: procure se submeter à vontade de Deus. Nos dias maus da vida, meus irmãos, nós temos basicamente duas escolhas. Eu creio que você já se colocou diante disso. Talvez seja exatamente esse o momento que você está passando, por um dia mau. Não é sempre que os dias maus vêm em nossas vidas, mas uma hora ou outra aparece esse temível vale da sombra da morte que fala o Salmo 23. E nesses dias maus da vida, nós temos duas escolhas a fazer. Primeira escolha é de dizer assim: Senhor, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Senhor, eu não concordo com isso que está acontecendo comigo, Senhor, eu não aceito o que Tu tens feito na minha vida, Senhor. Primeira escolha é se revoltar contra Deus, é de odiar o propósito de Deus, é de se irar contra Deus, e de dizer: eu não concordo com isso, eu não aceito isso, Senhor. E sabe o que é que vai acontecer? O seu coração vai continuar em frustração durante toda a sua vida. Por conta disso, muitos adentram no caminho do ateísmo, pode ter certeza, porque aquilo que ele queria que acontecesse não aconteceu do jeito dele. Mas nós temos uma outra escolha a fazer. É diante dos dias maus da vida, nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer assim: Senhor, está difícil, Senhor. Eu não queria que acontecesse isso comigo. Eu não queria que isso acontecesse exatamente agora, Senhor. Está difícil, Senhor. Mas se é a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade.
é de se colocar humildemente aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não entendo teus planos na tua plenitude, mas mesmo eu não entendendo, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu com José. Perceba que em nenhum momento José ele vai entrar em desespero. Em nenhum momento ele vai querer cortar seus pulsos, colocar uma corda no pescoço, colocar uma espada no seu coração. Ele não entra em desespero, ele não entra em pânico, ele não entra em depressão, porque ele se submete à vontade de Deus. Mas veja ainda que do verso 9 ao verso 13, José, ele manda que seus irmãos vá anunciar a sua glória a seu pai, chamá-lo. Queria ler com vocês, por favor, do verso 9 ao verso 13. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, descei a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreçais, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Aqui nós aprendemos algo muito interessante, meus irmãos. É que José, ele resolve não se esquecer do seu pai. O tempo havia se passado, com toda aquela crueldade que seus irmãos haviam realizado com ele, mas o coração de José ainda estava preso a Jacó. E por mais que José naqueles dias fosse um homem poderoso, um homem rico, um homem famoso, mas a fama, o poder e as riquezas de José não envaideceu o seu coração. Isso fica muito claro quando ele diz que Deus havia feito isso com ele. Deus havia feito isso com ele. Quando Deus quer assim, uns ele enrica, e talvez outros não. Não é pecado ser rico, meus irmãos. Pecado é amar as riquezas. Perceba que Abraão também foi um homem rico, mas o coração de Abraão não estava nas suas riquezas. Perceba que Ló foi um homem rico, foi um grande fazendeiro nos seus dias, mas o coração de Jó não estava nas suas riquezas, na sua fazenda. O coração de José não estava nas suas riquezas, porque ele tinha consciência que tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida vinha exatamente dele, do Senhor. E quer ver outra coisa aqui? É que ele não esquece do seu pai. É por isso que ele pede para que seus irmãos trouxessem Jacó para junto dele. E aqui nós aprendemos mais um princípio, irmãos. E o princípio que nós aprendemos aqui é: honre seu pai enquanto ele está vivo. Honre seu pai enquanto que ele está vivo. Às vezes nós observamos que os filhos, eles vão falar muito do pai depois que morre. Ah, como meu pai ele foi bom. Ah, como eu queria que ele estivesse aqui para eu dar um abraço nele. Ah, como eu queria ouvir o conselho da minha mãe. Mas não tem como mais fazer isso, porque o papai já morreu, a mamãe já morreu. Portanto, se o seu pai, se sua mãe ainda está vivo, honre seu pai e sua mãe. Dê ouvidos a seus conselhos, que às vezes para os adolescentes, principalmente, crianças, parece até chato. Esse meu pai só fica no meu pé, essa mãe, como diz os nordestinos, só fica encarnando em mim. Me esquece, mãe, me esquece, pai. Mas o conselho do pai, o conselho da mãe, é para o bem dos filhos. E isso é um mandamento. O 5º mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, honre, meu irmão, seu pai e sua mãe. Se ele é vivo, se ela é viva,
tenha paciência se ele é mais velho, se ele é idoso, honre cuidando dele quando ele estiver enfermo, levando para o hospital, honre ele mesmo quando a sua memória não tiver mais força de reconhecer que você é seu filho, porque é isso que acontece quem sofre com mal de Alzheimer, esquece de tudo, esquece da família, mas nessas condições devemos também honrar o nosso pai e a nossa mãe. Foi isso que José fez. Então seus irmãos dão um recado para Jacó e, como veremos no texto, ele volta. E no final, no verso 14, no verso 15, nós vamos encontrar José perdoando seus irmãos. Então o texto sagrado diz assim: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com José. José, ele não guardou mágoa dos seus irmãos. José, ele não trocou com a mesma moeda a injustiça que ele sofreu. José perdoou seus irmãos. Último princípio que eu gostaria de destacar aqui: não guarde mágoa de quem te ofendeu. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar. Dependendo da ofensa que nós sofremos, é bem difícil perdoar. É bem difícil perdoar. Mas já dizia Tertuliano, um dos pais da igreja: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. A escolha é sua. Ou você quer ser feliz por um instante, ou você quer ser feliz por toda a vida. Se você quer ser feliz por toda a vida, não guarde mágoa no seu coração. Sabe o que é que vai acontecer se você guardar mágoa no seu coração? Se você não perdoar aquele que te ofendeu, o ofensor estará sempre do seu lado. Não no sentido espiritual, obviamente, mas o rancor no seu coração estará sempre nutrido por aquela pessoa. Você vai estar trabalhando e lá, concentrado no seu trabalho, em algum momento vai vir aquele relance daquela mágoa e você vai ter um dia muito ruim no seu trabalho. Quando você estiver comendo aquela comida deliciosa que você gosta demais, e daqui a pouco vai vir aquela lembrança daquela pessoa que te ofendeu, aquela comida vai perder o sabor, vai ficar amargosa. Quando você viajar para um lugar bem distante, bonito como bonito é aqui, e naquele momento maravilhoso de férias, vai vir aquela lembrança de alguém que te machucou, e aquele dia vai ser um dia ruim nas suas férias. E quer ver um dos momentos onde isso mais acontece? Nas caladas da noite, quando o sono vai embora e a lembrança vem: fulano me machucou, eu odeio essa pessoa, ela não merece viver, como eu queria retribuir o mal que ela fez comigo. Então essa mágoa, ela não tem fim. Mas se você quer ser feliz durante os dias da sua vida, não nutra mágoa no seu coração, mas perdoe. E saiba que, se você é crente, não é uma opção você perdoar, mas é um mandamento. Deus, ele ordena que eu e você venhamos a perdoar uns aos outros, porque a partir do momento que você perdoar de coração aquele que te ofendeu, isso trará uma libertação para a sua alma. Pode ter certeza que a tua alma estará mais em sossego, em tranquilidade. Eu não estou dizendo que através do perdão vai vir uma amnésia na sua cabeça, você não vai esquecer, de forma literal, mas quando aquela lembrança vir, você vai dizer: esse problema já foi resolvido, eu já perdoei essa pessoa, minha consciência está tranquila, eu dei para ela mais uma chance. Foi isso que aconteceu com José. Queridos, para concluir, ao lermos a história de José, nós percebemos que existem muitas semelhanças a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Olhando para a vida de José, há algumas semelhanças a respeito da vida de Jesus. Por exemplo, assim como José, Jesus ele foi amado do Pai. Assim como José, Jesus ele foi odiado de seus irmãos. Assim como José, Jesus ele foi vendido. Assim como José, Jesus ele foi tentado e venceu. Assim como José, Jesus ele foi preso com dois condenados. Um foi salvo e o outro não. Assim como José, Jesus ele, após ser humilhado, ele foi exaltado. Assim como José, Jesus ele começou seu ministério com 30 anos.
Assim como José, Jesus ele não tratou seus irmãos com justiça, mas ele tratou seus irmãos com graça. Assim como José, Jesus ele abençoou e continua abençoando várias pessoas do mundo todo. Ainda que José seja esse grande personagem do Antigo Testamento, mas nós sabemos que José não salva ninguém. Há um grande exemplo de um homem piedoso, de um homem santo, que devemos seguir o seu exemplo. O único que salva o homem dos seus pecados é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, se você está aqui nessa noite, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você vive uma vida independente, uma vida que você é o Senhor da sua vida, saiba que a nossa vida é muito passageira. E quando você estiver na eternidade diante do grande juiz, o que é que você vai dizer? Mas saiba que se você nessa noite confessar os seus pecados diante do Senhor, Ele é poderoso para perdoar todos eles e te transformar numa nova criatura. Portanto, se você ainda não é salvo, não saia nessa noite aqui sem você acertar a sua vida com Deus. Se coloque diante dEle e diga: olha, Senhor, eu tenho vivido uma vida que não é de acordo com a Tua vontade, mas tem misericórdia de mim, muda meu coração, porque se a tua oração ela for sincera, ela será ouvida por Deus. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê da sua graça para viver a sua palavra. Senhor querido e santo, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite de ouvir a exposição da tua palavra. Quantas lições, quantos princípios nós aprendemos, ó Pai, com este texto de Gênesis capítulo 45. E dentre algumas lições que nós aprendemos aqui, Senhor, é que nós devemos nos submeter à tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Talvez aqui, ó Pai, existem alguns dos meus irmãos que têm passado por dias de grande tribulação e têm tido este peso no seu coração de não estar aceitando o teu plano, o teu propósito para com eles. Mas que o Senhor possa dar, ó Pai, da tua graça, para que cada um de nós venhamos a nos render aos teus pés, mesmo sem entender os teus propósitos, ó Pai, para conosco, mas nos ajuda, ó Pai, nos submetermos à tua vontade e saber que tudo o que o Senhor faz, tudo o que o Senhor fez e tudo o que o Senhor fará é para glorificar o teu santo nome. Nos dá da tua graça para não guardar mágoa no nosso coração, rancor, amargura. Nos dá, ó Pai, da tua graça para perdoar uns aos outros e viver com o coração tranquilo e sossegado diante de Deus e diante dos homens. E se houver, ó Pai, nessa noite alguém que ainda não passou pela experiência do novo nascimento, seja um adolescente, seja uma criança, seja alguém na faixa etária de adulto, mas que o teu Espírito, ó Pai, possa providenciar esse milagre de forma interna, para refletir externamente, confessando isso diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. É o que te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.